Roma nunca teve como alvo a democracia. O voto fazia parte, mas Roma lutava pela liberdade de seus cidadãos, uma elite específica, e no resto, suas eleições tinham influência militar, lobby, assassinatos, espancamento dos adversários e suborno dos eleitores. Um cargo público era certeza de isenção para crimes, imunidade judicial e fonte de desvio de verbas, oportunando manobrar o sistema privilegiando seus próprios negócios particulares. Então, como é que Roma foi tão rica sendo assim tão corrupta? A resposta trata-se de, em nome da autodefesa do país ou de socorro à liberdade local de seu modo de vida, invadir preventivamente um país estrangeiro e dominar os recursos naturais e rotas comerciais. Naquela época, o maior recurso natural eram os escravos, e Roma fez fortuna com eles. Vamos conhecer agora como Roma enriqueceu, cresceu e tornou-se um império. Bem-vindos ao canal Observatório 7, nossa jornada pela Era do Ferro. É importante que você tenha assistido aqui no canal os episódios anteriores, especialmente sobre as guerras púnicas, Roma versus Cartago, o período dos Macabeus, a queda de Cartago. E esta é uma série que conta os principais eventos da história de forma simultânea, mostrando o que acontecia no resto do mundo. O vídeo a seguir é repleto de generalizações e simplificações, fiel à nossa proposta de um diálogo interdisciplinar entre história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, teologia e arte. Confira nossa bibliografia em anexo e, se gostar, curta, compartilhe, se inscreva acionando o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Como de costume, usaremos imagens pesquisadas aleatoriamente e usadas fora de seu contexto original, reinterpretadas em nossa própria narrativa. Catão no Senado gritou: Cartago delenda est, Cartago deve ser destruída. E convencia os ouvintes, mostrando quão perto e perigoso estava. Catão tirava figos maduros de sua toga e deixava-os cair na frente dos senadores para provar que, assim como os figos chegavam ali no Senado romano, vindos de Cartago, antes destas frutas apodrecerem em no máximo 3 a 5 dias, um exército também poderia estar na porta de Roma no mesmo prazo de tempo. Aníbal havia chegado muito perto disso e todos se lembravam. Do outro lado das fronteiras romanas estavam os gregos, alguns que foram aliados circunstanciais por serem inimigos dos macedônios e seleucidas, sempre rivais dos romanos, e outros não. Cartago, Espanha e Corinto tiveram um fim exemplar, e os ricos reinos como Rhodes e Pérgamo se aliaram a Roma, que se tornou um império após as guerras púnicas e as guerras macedônicas. Entretanto, seu sistema republicano forjado para um país no território de uma pequena península já não funcionava tão bem, com exércitos muito mais poderosos espalhados em dimensões tão grandes em continentes diferentes em plena Idade do Ferro. Também é de se dizer que havia muito poder agora concentrado na mão dos grandes generais. Mesmo na Itália, as tribos muito antes romanizadas não achavam justo não terem os mesmos direitos dos cidadãos romanos. A primeira fragilização da República começou com Caio Mário e Lúcio Cornélio Sulla, 2 heróis que lutaram juntos em guerras contra povos rebeldes no norte da África, mas que, em Roma, eram de partidos ideologicamente rivais. Mário era simpatizante do Partido dos Populares, a favor de reformas pró-povos itálicos,
enquanto Sula era do partido dos Optimates, uma aristocracia conservadora que queria manter o poder de voto com os romanos naturais. Mário e Sula competiam politicamente até que, em 91 a.C., numa coalizão dos Sóci, os aliados descontentes com Roma dentro da Península Itálica, como povos como os picenos, lucanos, márcios, samnitas, etruscos e úmbrios, se rebelaram por não terem os mesmos direitos que os cidadãos romanos. Eles formaram uma liga chamada Itália, com capital em Corfínio. A guerra terminou com Sula aniquilando o exército dos rebeldes em 90 a.C. Entretanto, mesmo perdendo, os Sóci conseguiram seu objetivo de ganhar a cidadania romana. Em 88 a.C., Mitrídates VI, rei do Ponto, às margens do Mar Negro, começou a expandir o seu reino. Ele formou um exército com 300 mil soldados, 130 mil cavaleiros, 300 navios de guerra com mercenários, hoplitas gregos e com cavaleiros citas e da Armênia. Em suas primeiras batalhas contra os vassalos de Roma na Ásia Menor, logrou sucesso, venceu a frota romana e anexou boa parte da Ásia Menor, e de forma surpreendente, Pérgamo, Éfeso e Mileto o receberam como libertador do jugo romano. Em Roma, o Senado decidiu agir ao ver seu poderio na Ásia desmoronando justo agora que eles tinham conquistado cartaginenses, macedônios e gregos. Mário e Sula competiram pela liderança de quem faria guerra no Oriente, e certamente isso daria fama ao vencedor. Sula foi eleito pelo Senado para liderar e partiu, ao que Mário usou sua enorme influência para trazer para Roma os novos cidadãos e manobrar o voto deles, obtendo maioria na Assembleia Popular, que logo lhe entregou o comando da guerra. Assim, havia um impasse com duas nomeações feitas por dois povos diferentes. Sula nomeado pelo Senado, Mário pela Assembleia Popular. Sula fez algo completamente inesperado, que nunca havia sido feito antes ou seria previsto por seu rival Mário. Tomou suas 5 legiões, marchou à frente deles e invadiu Roma, exigindo que o Senado declarasse seus inimigos como os próprios inimigos do Estado. E Mário fugiu para uma ilha na costa africana. Sula convocou novas eleições para eleger cônsules, que foram eleitos, mas para sua infelicidade, como Mário tinha a maioria dos votos, foram eleitos do partido rival de Sula. Sabendo disso, ele, antes de deixar Roma, os fez jurar que manteriam anuladas as leis em prol dos adeptos de Mário, que dava poder de voto aos novos romanos. Mas em 87 a.C., na ausência de Sula, em guerra contra o reino do Ponto, Sina, um dos dois cônsules, ressuscitou as leis que dariam poder de voto a todas as tribos italianas e propôs uma anistia aos inimigos de Sula. Neste momento, Mário voltou para a Itália e, unindo-se a Sina, tomaram Roma, defendida por Pompeu Estrabão, pai do jovem que se tornaria o famoso Pompeu Magno, no futuro aliado e rival de César. Mário, então com 70 anos, embarcou numa vingança sanguinária contra seus inimigos em Roma, mas morreu pouco depois, deixando a guerra nas mãos de Sina, que estava então no controle de Roma. Caio Mário tinha um sobrinho pelo lado de sua esposa, Caio Júlio César, nesta época um jovem de uma orgulhosa família patrícia. Os Júlio se consideravam descendentes de Ascânio e dos troianos e da própria deusa Vênus. No entanto, nesta época a família de César era irrelevante. O pai de César havia sido governante na Ásia, mas morreu em 85 a.C. e apenas aos 16 anos o jovem Júlio César teve que assumir sua família. Os Júlios eram sem relevância, mas graças às relações familiares de sua mãe, Júlio César aproximou-se da esfera do famoso general Mário,
adepto do Partido Popular. Desta forma, César casou-se com Cornélia, a filha de Cornélio Cinna, o maior aliado de Mário e então cônsul, o maior cargo da cidade de Roma, que entraria em conflito com Sula, o general, durante a Guerra Civil. César foi então nomeado alto sacerdote de Júpiter, um cargo religioso da maior importância que lhe dava acesso ao Senado, aos banquetes com os poderosos, porém o limitava quanto à vida militar e carreira política. César usou esta oportunidade para fazer contatos e amizades. Cinna, tentando evitar a todo custo que Sula retornasse, mandou um exército para destruir tanto Sula quanto Mitrídates. Diante disso, Sula, que havia tomado Atenas e vencido várias batalhas contra o rei do Ponto, fez um conveniente acordo de paz com Mitrídates e voltou-se para resolver o assunto em Roma. Cinna começou a ver as deserções das tropas pró-marianos, rebeliões e derrotas entre seus. No desespero, se suicidou. Entre 83 e 82 a.C., Sula desembarcou e lutou na Itália contra os herdeiros de Mário e Cinna. Estima-se que pelo menos 50 mil romanos morreram nessa guerra civil. Em 81 a.C., Sula tomou Roma, proclamou-se ditador com poderes ilimitados e por tempo indeterminado. Publicou uma lista condenando à morte todos os apoiadores de seu inimigo Mário e defensores das ideias contrárias ao seu partido. Quantas vítimas a lista negra de Sula fez? Pelo menos 10 mil pessoas foram mortas. Havia corpos lotando o rio Tibre, cabeças empilhadas em prédios públicos e conta-se como Sula discursava no Senado enquanto os nobres senadores ouviam temerosos os gritos e gemidos agonizantes dos inimigos de Sula sendo torturados no prédio vizinho. Em tudo isso, Sula se considerava um bom romano que estava salvando a república. Depois de matá-los, proibiu seus filhos e netos de concorrerem a cargos públicos e confiscou suas propriedades, vendendo-as aos seus amigos por preços irrisórios. Foi assim que Marco Licínio Crasso, um de seus apoiadores, aproveitou-se e se tornou um dos homens mais ricos de Roma. Outro de seus apoiadores era Pompeu, agora herdeiro de uma fortuna de seu pai que morreu defendendo Roma contra Mário, o inimigo de Sula. Pompeu lutou com 3 legiões ao lado de Sula e venceu os marianos na Sicília e no norte da África. Sula ficou tão grato que divorciou forçosamente sua enteada Emiliana, que estava grávida de seu marido, e deu-a em casamento a Pompeu, que era chamado de Magno por Sula. Depois que Sula caçou os aliados de Mário e Cornélio Cinna, o jovem César obviamente teve que fugir para salvar sua vida. Entretanto, uma investigação provou que parentes de César também ajudaram Sula, e assim César recebeu o perdão. Entretanto, não sentindo-se seguro e arruinado financeiramente porque tudo o que tinha foi confiscado, abandonou Roma e iniciou sua carreira no exército, servindo na Ásia e Cilícia, onde foi condecorado. Crasso e Pompeu se tornaram protagonistas da próxima geração de generais ambiciosos, enquanto o icônico Sula restabeleceu as eleições republicanas, abandonou sua posição de ditador e saiu voluntariamente para sempre da vida política. Mais uma vez, senhor de atos e intenções inesperadas, Plutarco descreve que Sula dedicou sua velhice para beber, festejar, rir de piadas e dar-se a atos impróprios para um velho e para um homem de sua antiga autoridade. Morreu de uma enfermidade intestinal e deixou o seguinte epitáfio, abre aspas: ninguém foi tão bom para seus amigos e tão mal para os seus inimigos, fecha aspas. Longe de ter salvado a República, o banho de sangue de Sula mostrou que o poder não estava com o Senado e sim com qualquer homem rico general
que tivesse legiões suficientes para fazer pela força o que desejasse. Foi assim que, em vez de salvar a República das garras reformistas de Mário, Sulla trincou a República com uma rachadura que nunca mais pôde ser consertada. Havia ficado claro que o primeiro general que alcançasse o mesmo poder que ele teria tudo sem precisar a longa carreira política, sempre com tempo e poder limitado. Depois da morte de Sulla em 78 a.C., Pompeu pediu ao Senado para liderar uma campanha militar contra os últimos opositores romanos de Sulla na Espanha, onde ele ficou entre 76 e 71 a.C. E Crasso ficou em Roma comprando todos que o dinheiro pudesse comprar. César também voltou para Roma, alugou uma casa modesta e, com grande habilidade de oratória, se tornou advogado, tornando-se famoso por processar ex-governadores corruptos. Assim, César iniciava seu caminho no populismo, ganhando o coração do povo. Enquanto isso, na Península Itálica, 1 em cada 3 homens era escravo, o que fazia da Itália um caldeirão cultural. 2 milhões de escravos serviam 4 milhões de romanos. Um escravo era uma propriedade do seu senhor e, se fosse forte, poderia terminar como gladiador, lutando até a morte em shows que os romanos herdaram dos etruscos e eram tão populares na cultura guerreira romana quanto o futebol hoje em dia. Foi assim que surgiu Espartacus, o líder da rebelião dos escravos. Os escritores romanos dizem que ele era nascido na Trácia, onde foi mercenário e lutou com os romanos, mas caiu em escravidão por tentar desertar. Como homem forte, foi vendido como gladiador para ser treinado em Capua, a 30 quilômetros do Monte Vesúvio, numa das melhores escolas de gladiadores, mas rebelou-se. Junto com ele estava Crixus, um gladiador gaulês que liderou os de mesma etnia, Castus e Enomaus, também gauleses, e Gânicos, um escravo celta. Eram povos brancos escravizados por um povo branco. Os trácios, em especial, eram descritos como ruivos, e a escravidão não tinha nada a ver com a cor da pele, e sim com resultados das guerras. Muitos gladiadores lutavam com o sonho de ganhar a liberdade, o que era absolutamente ilusório. Mas a lógica de Espartacus era de que, se fosse para lutar até a morte, que lutassem até a morte contra os romanos, tentando serem livres. Foi assim que ele convenceu seus colegas e liderou uma fuga de 200 gladiadores usando facas e espetos de cozinha. 78 conseguiram fugir e roubaram armas, e com isso aniquilaram uma tropa de soldados locais que tentaram recapturá-los. Os fugitivos se esconderam nas montanhas, mas no caminho saquearam e libertaram mais escravos. Roma enviou 3.000 homens para conter a rebelião, mas os escravos os surpreenderam e aniquilaram. Roma enviou mais 6.000 homens e estes também foram aniquilados, e os fugitivos seguiram saqueando e libertando mais escravos a cada saque, aumentando cada vez mais seu pequeno exército. Foi assim que Espartacus marchou para o norte, dividindo entre todos o resultado dos saques, e logo estava com 100.000 guerreiros ao seu lado. Embora Espartacus sonhasse cruzar os Alpes ao norte e ir embora da Itália, a esta altura Crixus dividiu os gauleses numa facção que queria saquear a Itália em vez de fugir. Crixus e 30.000 homens ficaram no sul, mas caiu em batalha contra os romanos. Quando Espartacus e os ex-escravos chegaram ao sopé dos Alpes, a um passo da liberdade, os libertos não queriam ir, talvez por medo do que encontrariam além das montanhas, talvez por ambição do que tinham roubado de seus antigos senhores. Então decidiram ficar e voltar a saquear a Itália. Espartacus, vendo-se incapaz de ir sozinho através dos Alpes, se rendeu à vontade de seus colegas. Eles chegaram tão perto
e desperdiçaram sua chance de liberdade, marchando de volta para o sul, rumo até Roma. Foi nesse momento que Crasso, o aristocrata rico, amigo do falecido Sulla, decidiu fazer seu nome salvando Roma. O Senado lhe deu 4 legiões e ele pagou por mais 2 do seu próprio bolso. Crasso marchou com 60.000 legionários, mas Espartacus circulou Roma e desceu ao litoral sul, evitando o confronto direto. Quando percebeu o que lhe aconteceria, buscou cruzar o mar para a Sicília com a ajuda de piratas. Entretanto, os piratas o traíram e ele se viu encurralado no litoral sul. Crasso construiu um forte de 50 quilômetros bloqueando os escravos na península sul da Itália. Espartacus tentou negociar e, diante do não de Crasso, crucificou um soldado romano capturado na frente da linha de batalha dos legionários. A cruz jamais era dada a um cidadão romano, e este gesto de desprezo foi a maior provocação que poderia ter feito aos romanos, deixando claro ao seu próprio exército que, se não lutassem para vencer, esse seria o fim deles nas mãos dos romanos. Entre 30 e 60 mil escravos lutaram contra 10 legiões. 5.000 escravos desses fugiram, mas foram interceptados, capturados e mortos por Pompeu, que estava retornando à Itália. Ironicamente, Pompeu levou os louros da vitória obtida em maior parte por Crasso. Em fúria, Crasso tomou os 6.000 prisioneiros que havia capturado e crucificou-os na Via Ápia, estrada para Roma, colocando uma cruz a cada 35 metros. Um dos maiores mistérios é por que os escravos não fugiram pelos Alpes quando tiveram a chance. Se os escravos tomaram o mesmo rumo ideológico de Crixus, que queria saquear os italianos, então eles não queriam resolver o problema da escravidão, apenas trocar de lado ou trocar de posição com os seus escravizadores. Espartacus colocou legionários capturados para lutarem até a morte entre si, como se fossem gladiadores. Ele crucificou os soldados romanos e demonstrou que pagaria na mesma moeda. Quando os oprimidos querem proceder igual aos opressores, não são melhores do que estes. E, em igual lugar, teriam agido da mesma maneira, tendo tais oportunidades. Isso mostra que os pecados humanos nunca podem ser resolvidos com outra solução que não seja o perdão e a graça. Ou segue-se em frente, ou o ciclo da vingança e do medo nunca terminam. Foi assim que Roma virou Roma. Atacados pelos gauleses, atacada por gregos e percebendo que seria atacada finalmente pelos cartaginenses, Roma decidiu escravizar todos eles antes que talvez eles os escravizassem. De oprimidos, os romanos tornaram-se os maiores opressores do mundo. Quanto a Espartacus e à rebelião dos escravos, eles poderiam ter seguido em frente com suas vidas apenas cruzando os Alpes, deixando tudo para trás, esquecendo o que passou, mas Espartacus e os demais morreram de forma inútil ao retornarem para Roma. Sua rebelião ensina que as revoluções pouco mudam a sociedade a longo prazo, porque revoluções mudam regimes, mas as pessoas continuam tendo o mesmo coração. O mundo estava sendo preparado para uma mensagem de perdão dado sem merecimento, que só chegaria um século depois e mudaria tudo isso. Revoluções mudam governos e leis, mas a mensagem que estava para chegar mudaria o desejo das pessoas, fazendo com que elas não desejassem mais ter medo umas das outras ou escravizar umas às outras. A mensagem dele ensinaria a tratar uns aos outros como gostaríamos de ser tratados, inclusive os nossos inimigos.